Bom dia, jovens! Meu nome é Nicolas e hoje iremos abordar um tema bem polêmico, que é o uso de drogas. Você sabe o que é drogas? Drogas são substâncias químicas que podem causar dependências químicas ou psíquicas. Hoje o primeiro tema a ser abordado será o crack. Venha conferir com a gente! Bom, e hoje no nosso programa estamos recebendo dois convidados especiais para tratar do crack. Os dois indivíduos estão aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, o que é o crack, meu senhor? O crack é uma cocaína misturada com a pasta, depois vira uma pedra e é usada em cachimbo. Então, como o Pablo falou, o crack nada mais é do que a cocaína em pasta, que misturada com várias substâncias químicas, ela é transformada em pedra. E quando ela é transformada em pedra, ela é fumada. Como ela é fumada, ela vai diretamente na nossa corrente sanguínea. Então, os efeitos são diversos. Tem efeitos que provocam euforia, tem o efeito da confiança, porque a pessoa fica confiante, fica sociável. Só que também há males nesses efeitos. Que tem gente que passa mal, quer se isolar, fica ansioso, fica em pânico. Então, na verdade, o crack, além de algum efeito ruim que ele causa no nosso corpo, a abstinência dele também. E a mortalidade por essa droga? Vem crescendo? Como vai funcionar? Crescendo. No Brasil, há cerca de 2 milhões e 500 mil 2 milhões e 500 mil pessoas dependentes, porém usuários há 1 milhão e 300 pessoas. E o nosso governo não vem ajudando em nada para internação, nada? Cerca de 0,5% a no máximo 3,5% do nosso PIB é gasto em tratamentos e instituições que ajudam ao combate ao crack. Não só o crack. E agora nós temos a Bolsa Crack também, né, que é um plano do governo, que eles lançaram para ajudar essas famílias que têm filhos ou irmãos que são dependentes químicos do crack, porque o crack é uma das piores drogas que tem e uma das piores abstinências que a pessoa sente também. Ela se descontrola, ela pode matar por isso, pode roubar, porque é uma abstinência muito forte, porque é uma droga muito forte. O crack, hoje em dia, eu acho que é a droga mais forte que tem. O crack causa essa polêmica porque as reações são diversas, essa ajuda, né, que a população tem discordado, uns discordam, outros concordam, né, e dentro dessa probabilidade, dessa porcentagem, há ajuda nessa bolsa crack. É um assunto polêmico por causa das reações, por causa do dinheiro gasto e cada vez mais. Nós temos o exemplo da Cracolândia, cada vez mais aumenta o número de usuários e o número de pessoas que vão lá somente para se divertir, para querer uma coisa nova, e essa polêmica cada vez aumenta por causa disso. Então o crack é um assunto polêmico por causa dessas questões levantadas, da bolsa crack, da ajuda até desnecessária. Tem muitos jovens envolvidos nisso? Então, a média, o IBGE tirou uma média de que a idade que se começa a usar é a partir dos 13 anos. Então a média está nessa idade. A partir dos 13 anos, a maior parte da população, de dependentes no caso, que entra naqueles 2,5 milhões, começam a partir dos 13 anos. E o ciclo de vida dele? Qual seria o exato número de
que ele podia usar e tipo, morrer. Não, o uso, o problema do crack é esse. Quando ele usa, ele não quer ter aquele efeito, não quer que aquele efeito passe. Então ele fuma um, logo em seguida fuma outro. Fuma outro. Então ele deixa de ter uma vida para só dedicar ela ao crack. E é uma droga também que é muito difícil de sair. Você começou a usar, é muito difícil de sair. Muitas pessoas não querem se internar. Você só consegue sair se você se internar. E muitas pessoas não aceitam se internar. Em muitas reportagens na TV, nós vemos que eles plantaram vários tipos de forma para conseguir um jeito de internar essas pessoas à força. Grupos de pessoas iam, policiais, pessoas dos hospitais, iam até essas pessoas para tentar internar. Tentaram o método de forçar eles a ser internados, mas não adianta, porque eles ficam um período lá, ou eles arrumam um jeito de usar lá dentro, ou quando sai, fica da mesma forma, porque não consegue realmente sair da. Mas de certa forma tá mudando, né? Porque é uma lei nova. Antigamente não podia, né, internar à força. E agora já tá podendo, né, Matheus? Agora então, com a Bolsa Crack veio isso. Só que esse assunto gera polêmica, porque tem pessoas que são a favor de forçar a pessoa a ser internada e tem pessoas que não são a favor. Então esse assunto gera polêmica. Como a Bolsa Crack também, tem muita gente que é a favor e muita gente que é contra. Esse é o problema então no crack é a abstinência e a desobediência do indivíduo. Que usa o crack. Então, o maior problema é a abstinência. É a abstinência que eles consideram mais forte. No caso de cogumelos, por exemplo, não causa abstinência e não causa dependência. Então, o cogumelo, por exemplo, a pessoa usa, tem os seus efeitos, as suas alucinações, porém a dependência não existe. Como no caso do crack. Não podemos comparar crack com a maconha. Além do crack você depender mais rápido dele, é uma droga muito mais forte, que causa muito mais mal à sua saúde do que a maconha, que só te causa alucinações, dependendo do modo que é usado. Você pode até usar por causas medicinais. Então são drogas completamente diferentes. São mais fracas e o crack é bem mais forte. Nós podemos citar a cocaína. Como o Pablo falou, a cocaína é a base do crack. Então a cocaína ela não é fumada, é cheirada. Então os efeitos são quase os mesmos. Logo após os nossos comerciais, ficaremos com o nosso bate-papo. Ô, Diego! Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Come on, baby. Let your head down. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Men Care foi. Stop the rock, that freestyle, speaking A and over.
Boa tarde. Boa tarde. Acabamos de receber a notícia que o vocalista da banda Capital Inicial de Ouro Preto faleceu nessa manhã de sexta-feira. Dinho era fumante há mais de 30 anos e faleceu com câncer no pulmão. Pois é, o câncer é uma coisa muito séria. Não só como no pulmão, o fumante pode ter câncer na boca, no esôfago, na faringe, na laringe, pode ter pneumonia, pode ter bronquite e até derrame cerebral. Dinho já estava fazendo sessões de quimioterapia, mas após a última sessão, começou a sentir fortes dores na cabeça, causado pela abstinência pelo tabaco. O tabaco possui mais de 4.800 componentes, sendo que 86 deles são cancerígenos, incluindo a amônia, o cádmio, que é utilizado em baterias, e a acetona. Ao fazer alguns shows, de Ouro Preto já mostravam sintomas de estresse alto e tontura da sua abstinência. Logo mais voltaremos com mais informações sobre o falecimento de Dinho em Ouro Preto. É com você, Nicolas. Nossos comerciais e agora abordaremos o tema anabolizantes. O que são anabolizantes? Bom, resumindo, os anabolizantes são material sintético da testosterona. A testosterona ela é um hormônio masculino, só que contém nas mulheres também, só que em pouca quantidade. A testosterona tem dois efeitos diferentes no corpo: o efeito androgênico, que causa o aumento do pênis, dos testículos, e também o engrossamento da voz, e também as mudanças nos genitais, essas coisas. E também tem um efeito anabólico, que causa o aumento da massa muscular, que tanto que eles usam mais, os homens usam mais isso para academia, para ficar forte mesmo, entendeu? Então o efeito anabólico é esse, de ficar mais forte, e fora que ela aumenta a agressividade da pessoa e a velocidade também. E os males que ela causa é calvície, hipertensão, nas mulheres causa engrossamento da voz, também pode causar o crescimento de mamilos nos homens. É uma perigo essa droga. O pessoal usa mais pra estética. E é uma coisa que você tem que saber usar, né? Porque Isso. você usar em grande quantidade. O grau de perigo é dependendo da forma que a pessoa for usar, tipo, se for oral ou injetável. Acredito que o uso dessa droga assim, frequentemente assim, pode causar até a morte, né? A morte, eu não diria a morte, mas a impotência do homem. Ele começa a ficar impotente, aí começa a ter problemas de hipertensão, começa a vir vários problemas. Então, com certeza, pode caminhar para a morte, mas morte, assim, sem identificação da droga, não. Ela não tem acesso assim livre, né? Essa droga, assim, comprar em qualquer lugar, não, né? Não, até onde eu saiba é só veterinário. Ou você pede pra trazer de fora, que é mais barato e mais fácil, né? Meio que seja legal. Vocês teriam algum conhecido de vocês que usaram anabolizantes? Eu tenho me coagulou o braço, porque eu uso errado a droga. Aí coagulou, o líquido ficou entre a pele e a veia, ficou por cima. Aí dava pra ver nitidamente, assim, parei. Porque também se fosse no hospital, né, o pessoal já ia contar com diferença, por conta disso, é uma droga. Há um programa nos Estados Unidos que se chama Natural Body Builders, que cuida para que as pessoas sejam incentivadas a ter um bom físico sem usar anabolizantes, sem ter que arriscar a vida, né, a perder a impotência, para não causar esses mal a ela. Aí tem esse programa que incentiva as pessoas. Com malhação também pode chegar a esse resultado? Isso, pode. Então, eles incentivam mais a pessoa a malhar, a se cuidar mesmo, não querer usar aquele remédio. As pessoas querem resultado mais rápido, é isso? Isso. As pessoas querem resultado mais rápido, então elas procuram o caminho mais fácil, não é isso? Isso. Nem sempre é o correto, né? Com certeza. As anfetaminas. As anfetaminas são os conhecidos rebites por caminhoneiros. Eles
geralmente usam para poder ficar acordado mais tempo, poder ficar mais tempo na estrada dirigindo sem dormir. Existe algum risco em usar isso? Existe. Entre os riscos, o usuário fica com um batimento cardíaco mais rápido e também pode causar... Ele pode ficar muito triste, pode ficar com depressão. Quando ele fica dependente dessa queda. Podemos dizer que é algum tipo de energético? É tipo um energético. Como um êxtase? Isso. Estudantes usam também para poder ficar a madrugada acordado estudando, para passar numa prova, por exemplo. E os estudantes chamam de pólido. Pra ficar na balada também, né? Virar a noite na balada. Ficar agitado. Essa droga Às vezes como balinha, no caso. Das baladas. Você já teria algum contato com essas drogas? Não, mas eu conheço muitos caminhoneiros que injetam realmente isso pra ficar 3, 4 dias na estrada e tipo, dirigir e ganhar a condição, entendeu? Então eles ficam muito tempo na estrada usando essas drogas. Então eles são injetáveis? São injetáveis também, são... Você sabe onde encontram essas drogas? Bom, é encontrado ilegalmente, então tá por aí. Tem um lugar exato para isso. Principalmente em balada, deve ter muitos grupinhos de jovens que devem vender. Com certeza. Vocês já teriam contato, vocês? Foi realizada uma pesquisa e 4% revelaram que já usaram a anfetamina. Era uma pesquisa realizada com jovens do ensino médio e do ensino fundamental. Tem uma outra droga que também pode ser injetável, que eu acho que pouca gente conhece, é o ópio, que vem de uma palavra grega que significa suco, né? O ópio, ele é retirado de uma planta que se chama papoula do Oriente. E esse líquido que sai dessa planta se forma o pó do ópio. Que nem tem várias substâncias dessa planta, que é a mais conhecida que é a morfina. Tipo, a morfina, gente, não sei se vocês conhecem, né? Mas ela é usada para tratamentos que tem câncer. Tipo, quem tem muita dor, eles usam morfina para aliviar a dor. Então, o ópio e a morfina, eles são depressores do sistema central nervoso. Ou seja, eles causam sono e diminuem a dor. É isso que os usuários procuram, esse tipo de prazer. Aí são mais conhecidos como os narcóticos, né? Que eles deram esse nome pra ele, porque diminui a dor e causa sono. É isso que todos os jovens procuram hoje em dia, né? Principalmente nas baladas. Só que esses... eu sei que tem vários medicamentos à base de morfina, só que pessoas que usam esses medicamentos precisam ter uma autorização porque é um remédio muito forte. Quando é um remédio à base de morfina. Eles realmente, quando é a morfina, para usar para os doentes, sim, tem um remédio muito forte. Agora, a partir do momento que eles usam como droga, passa a ser ilegal, porque eles injetam. E se você passa a injetar esse medicamento em você, pode te levar até o coma. Porque ele causa perca nos rins, estômago, paralisia tudo. Você. Ou seja, a abstinência dessa droga, quem passa a ficar sem ela, é de 8 a 12 dias, com efeitos diversos. Você não tem como especificar uma abstinência correta para cada pessoa, entendeu? A morfina, usada para medicamentos, ela é legal. Agora, ela passando a ser usada como droga, ela já não passa a ser legal, ela passa a ser ilegal. Mas mesmo assim, medicamentos à base de morfina não é vendido em qualquer lugar assim, né? Não. Eles misturam, né, o suco, que é o pó de ópio, com a morfina, que dá a droga, né, que eles ingerem ou tomam por via oral e assim. Então essa droga é mais usada pra dormir mesmo? Dormir e diminuir a dor. Tipo, porque eles querem dormir e ficar literalmente fora daqui, tipo, sair desse mundo e ir pra outros que só eles acham. Ao contrário da anfetamina, que quer ficar acordado, né? Então, você vê, né? Tem outra droga bem parecida com essa, que seria a maconha. A maconha é mais feita pra deixar a pessoa relaxar, né? A pessoa relaxa, mas ela tem, dependendo da quantidade que você usa, também pode causar efeitos diversos. A morfina ela é usada aqui pra tirar dor e pra dormir. A maconha ela causa fome, ela deixa a pessoa meio alucinada, meio e os efeitos da abstinência de uma da outra que é diferente, né? Tanto os efeitos mentais quanto físicos. Existe alguns países que são legalizados a maconha? Sim, no Uruguai é legalizado, na Califórnia, em alguns lugares dos Estados Unidos e inclusive no Portugal, onde é legalizado todo tipo de droga. E aqui no Brasil também que estão tentando legalizar. Ainda não legalizaram, mas estão tentando legalizar. Você acha que legalizando a maconha no Brasil
diminuiria a taxa de mortalidade, de violência, de tráfico, ou continuaria a mesma coisa? Na minha opinião, poderia diminuir a taxa de tráfico, porém de mortalidade acho que não, porque continuariam usando do mesmo jeito. Se usam escondido, iriam utilizar, legalizar em todos os lugares. Como o cigarro é utilizado, a maconha também seria utilizada. Eu acho que ia virar bagunça. Vocês acham? Tem opiniões? A maconha ela é bastante usada aqui no Brasil, né? Só que, tipo, ela não causa morte, até onde eu saiba, não causa. Não, nunca foi registrado. Nunca foi registrado, só que vai levando a outras drogas, né? Ela é só como se fosse o primeiro passo. Aí leva pro crack, pelo fraco, vai passando. Ele é um começo, né? Não vai causando mais, a pessoa começa a criar outro tipo de efeito, umas drogas mais forte, né? Do que o que a maconha causa, porque por ser uma erva não é muito forte, né? Muito forte como outras drogas causam. Por exemplo, a morfina, a dose da morfina tem que ser pequena. Porque se a dose da morfina for grande, leva até o coma e a morte. A droga que leva overdose é a cocaína, né? No caso? Sim, a cocaína é que ele estava falando. Em alguns países, o que seria a cocaína? A cocaína ela é uma substância que é extraída das folhas da coca. A coca, ela é encontrada na América do Sul e na América Central. A coca, na verdade, em alguns países, ela é até liberada, o uso da cocaína, desde que seja de uso devido, assim, correto. Quando ela chega para o consumidor em forma de... No caso, sendo pó, né? Ela já foi misturada com algumas outras coisas, então, assim, ela pode ser tanto... Desculpa, ela pode ser tanto injetada, né? No caso, ela dissolvida na água, como ela pode ser inalada, pode ser aspirada. E sim, causa dependência. Essa dependência, ela causa o quê? Você está usando a cocaína e o efeito, você não vai sentindo mais aquele mesmo efeito. Que causa o consumidor aí atrás de mais doses, cada vez mais fortes. Porque chega um tempo e você para de sentir, que é onde causa dependência. Ela causa até depressão, né? Conforme vai passando. Qual seria o uso correto da cocaína? Ela seria ainda como a planta, né? No caso, a coca. Índios usavam como chá, para mascar, é uma coisa natural. Mas quando ela chegar ao consumidor, ela já foi misturada com muitas coisas. Então, acaba sendo uma coisa totalmente prejudicial à saúde. E eu já ouvi falar que em efeitos físicos, ele prejudica completamente o nariz da pessoa, né? Quando acaba. Destrói totalmente o septo nasal. Você perde por causa da inalação. E quando injetada, você tem perigo de pegar AIDS por conta da seringa. Os usuários, geralmente, eles usam a mesma seringa e tal, então é tudo uma questão assim, até de higiene, né? Mas por eles acabar todo mundo usando a mesma, a doença que um tem passa para o outro e são vários riscos, né? De um único problema acaba surgindo vários problemas. Ela pode levar à morte, essa droga ou não? Pode. Principalmente quando ela é injetada. Ela pode levar rapidamente a overdose, dependendo da quantidade que você usa, né? Os usuários misturam essa droga às outras? Alguns misturam, mas a cocaína ela já é muito forte, né? Misturada com outra ainda fica pior, né? Mas pior que tem gente que mistura por querer um efeito justamente mais forte, né? Sim, é que na verdade a cocaína, quando você começa a usar, a sensação é maravilhosa, a sensação é bem forte. Conforme vai passando o tempo, eu não sei se o organismo acostuma, você acaba perdendo toda aquela sensação. Aí você quer usar mais, aí você vai misturando, entendeu? Aí é onde começa ela misturada assim, no estágio bem misturado mesmo, chega ao crack, que é a pior. E causa dependência assim como o álcool, que você mistura, faz as misturas de bebidas para ficarem mais fortes. Até mesmo álcool, todo mundo acha que é viciante, vicia. Acho que todo mundo aqui já bebeu, né? Provavelmente. E causa dois efeitos. Primeiro, aquele estimulante vai se sentir lá em cima, vai ter facilidade de falar. Depois tem o depressivo, que é, tipo, vai dar aquela dor de cabeça, você vai ficar pra baixo, não vai estar mais dando aquele mesmo efeito. Essa ressaca. É pra nossa ressaca. Tem pessoas que começam a chorar até, né? Tem
Ela Ixi, ela fácil, acontece de tudo. Ela dá risada demais. Fala. Há cerca de 6.000 anos atrás, o álcool apareceu na sociedade. Naquela época, a porcentagem de álcool nas bebidas era muito pouco, chegava ao ponto de ser 4%. Hoje em dia, conforme foi passando os anos, as indústrias começaram a aumentar a quantidade de álcool nas bebidas. Naquela época, o álcool se chamava água da vida. Por isso, Vocês conhecem, sabe o que são água da vida? Não? Famoso uísque. Eu já deve ter visto. Naquela época, os pais, quando alguma criança estava doente, eles deixavam os filhos beber álcool porque achavam que ia curar a doença que ele tinha. Importante qual que ela seja. Podia ser uma gripe, uma tosse, qualquer coisa que precisasse fazer uma cirurgia, eles davam água da vida para a criança beber. Mas curava, gente? Ou é só uma Nem que lenda? curava, ela é daquele efeito que a pessoa tava bem e tipo, E ela fazia natural. Ela entendi. ficava lá de boa, depois Pra tinha chegar reação, pra mas falava que tava bem, sarou, pronto. E leva à morte? Levar à morte pode levar, mas começa pelo alcoolismo, né? A pessoa vai bebendo e vai querendo cada vez mais, vai aumentando a quantidade. Quando vai ver, já tá alcoólatra. Tira como se não fosse droga, mas na verdade é uma droga. Eu acho que É a uma droga coisa mais liberada. mascarada, né, que tem hoje em dia é o álcool, né? Isso. Todo mundo bebe e consome Festa, achando que tá tudo certo, né? Que não vicia, mas... Por que o cigarro e o álcool é legalizado e essas outras drogas não é legalizado? Porque aqui eu acho que o uso pra pessoa chegar à morte é mais devagar, mais o vício também é aquela coisa que você vai ficar correndo atrás. Fica só naquilo, você é viciado em cigarro, Você acha que o governo não legalizou isso só pra ganhar dinheiro em cima de nós? Também. Porque eu acho que o comércio de cigarro lucra muito. É o que mais lucra aí, né? Com certeza. E o álcool também. Cigarro é a primeira droga que mais lucra. Uma pessoa que é alcoólatra, o que ela faz? Dá pra ver que ela é alcoólatra mesmo, que tem que internar ela. Então, dependência, que ela falou, começa a tendência que bebe até perfume. Você vê que a pessoa ela fica dependente. Ou ela fica assim, toda hora também. ela perde o equilíbrio, ela não consegue mais andar, correr, fazer nenhum exercício. A face também muda, tipo, fica com mancha na pele, essas coisas. Pode causar problema nos órgãos da pessoa. Afeta o fígado, principalmente, que é o primeiro a ser afetado pela bebida. Que tem a cirrose, não é? Que é isso. Aí já a pessoa pode já morrer. Ela já tá na beira lá. Opa, então tô aqui pra dar um relatório da minha vida, né? As coisas que eu fiz errado aí, entendeu? Uma pessoa fala droga, não sabe, não usuário, já, como é que se fala? Já discrimina, certo? Discrimina, não sabe que o moleque já passou, não vai estar naquilo. Sim, é falta de escolha, 13 anos de idade, o que acontece? Conheci um mundão, certo? Meus pais e minha mãe sempre tinha briga direto, batia, certo? Aí o que acontece? Conheci as amizades, conheci fumar maconha. Só que se fuma maconha, só ficar alisado nem nada, pra mim não sentava. Até então eu conheci um poder mais forte, que é a cocaína. A cocaína, a primeira vez que eu girei, achei um negócio legal e tal. Eu sei que aí fui usando constantemente, o negócio é bom, entendeu? É bom em termos que me dava força. Tipo, se eu tava fraco, eu usava, eu acabava os problemas, eu ficava forte mesmo. Mas é espontâneo, né? Coisa de momento. Então, é coisa de momento, mas só cada vez você vai querendo mais e mais e mais, aí você se afunda. Porque como é que você vai sustentar um vício desse? Entendeu? E qual foi a minha solução? Foi entrar pra vida do crime de verdade, de ponta. Comecei a roubar. Mas você roubava por causa do ofício? É isso, corretamente. Como estava viciado, usava, sempre queria mais, como é que não tinha dinheiro, ia roubar, traficava, aí roubava direto, tava nem vendo, se era trabalhador. Era uma questão de quem tá moscando no momento, entendeu? Aí, até então, o que acontece? Aí contenta tanto que aí tive minha primeira prisão. Quantos anos de cadeia você pegou? Então, eu peguei 5 anos. Em termos de... Eu fui pegar uma lotérica, né? Isso estava tudo certo, mas acontece que azedou. A polícia pegou, certo? E nisso aí que acontece? Peguei 5 anos de cadeia, no artigo 157. Falar pra você, lá dentro é veneno, viu? Lá dentro é veneno, que é o seguinte, e o pior que a gente fala, nesses meus 5 anos, minha conduta lá dentro ainda estava sendo cabeça dura,
Minha mãe morreu, eu não pude nem pegar uma saída pra ver ela, entendeu? Então você pensa, você vê sua mãe só, não sabe nem quando você vê sua mãe só, nos anos meio atacando comigo. Aí eu parei pra pensar e vi que essa vida não é pra mim não. Então sua mãe foi um motivo pra você largar as drogas, você viu que não valia a pena. Eu descobri tarde demais, né? Acabei descobrindo tarde demais porque é o seguinte, agora já foi, ela já foi. Antes ela tava vendo que eu tô firmão e por ela eu tô firmão. E sendo que é difícil, entendeu? Com esse presidiário procurar serviço, você trabalhar, como é que trabalha? Sua cadeia, então, 5 anos de cadeia, 157. Então você imagina. Muito obrigada, Douglas. Bom, e assim terminamos mais um programa. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Agradeço a todos vocês por ter comparecido hoje no meu programa. E até a próxima. Tchau!